Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque você nos trouxe para o seu corpo, para a sua família. Nós podemos essa noite adorar a você em espírito e em verdade. Podemos aprender da tua palavra. Podemos receber do teu espírito nesse lugar, Pai. Como é bom estarmos juntos como corpo, como membros uns dos outros, Pai. Servindo uns aos outros, recebendo uns dos outros, alegrando uns aos outros, Pai. Te agradecemos porque será uma noite de mais crescimento, como já tem sido até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém? Nós estamos com o tema da vez sobre cura divina esse mês. É sobre isso que a gente vai falar um pouco essa noite, amém? Quem é curado, dá uma glória a Deus aí. Eu vou falar para a pessoa certa, amém? Aleluia. Eu estava meditando sobre esse assunto e o Senhor me lembrou alguns textos na palavra de Deus, em lugares onde Jesus ele esteve presente, passou por lá, cidades onde ele operou numerosos milagres. Mas ele mesmo diz que mesmo assim aquelas pessoas não se arrependeram. Em outra cidade, em Nazaré, a Bíblia diz que ele não conseguiu operar nenhum milagre, a não ser curar algumas pessoas impondo-lhes as mãos. Mas as pessoas também não creram, não reconheceram ele como o Messias. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus, no capítulo 11. Vamos ler esse texto. A gente vai partir daí. Nós vamos aprender algumas coisas na palavra de Deus hoje. Amém? Mateus capítulo 11, no versículo 20. Mateus 11, 20. Acompanha comigo, diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim. Diga, Corazim. Ai de você, Betsaida. Diga, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Versículo 23. E você, Cafarnaum, diga, Cafarnaum. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Isso é um texto bem forte, irmãos. Jesus ele está falando contra essas 3 cidades aí por onde ele tinha passado e operado numerosos milagres. A gente vai lembrar e citar alguns desses milagres já já. E essas pessoas, mesmo tendo visto tantas coisas realizadas pelas mãos de Jesus, não se arrependeram, não reconheceram nele o Cristo enviado por Deus. Amém? E é interessante porque essas cidades, eram cidades dos próprios discípulos. Se você ler o versículo 1 desse capítulo 11, você vai ver que Jesus acaba de dar as instruções aos discípulos e sai dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Eu quero que o pessoal coloque um mapa que eu preparei aqui, por favor, para você entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Desse lado aqui a gente tem um mapa de Israel, naquela época de Jesus. Amém? Não precisa ficar tão atento às cidades, eu sei que não vai dar para ler daí, mas Jerusalém está bem aqui embaixo, ó. Jerusalém está aqui, e essa parte do mapa ela era dividida em 3 regiões, que você ouve muito falar nos evangelhos. Aqui embaixo a gente tem a Judéia, onde estava não só Jerusalém, como também a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então a Judéia estava aqui,
Aqui no meio a gente tinha Samaria e lá em cima a Galileia. A Galileia. E é interessante porque essas 3 cidades que Jesus cita aqui, elas todas são da região da Galileia. E a Galileia, irmãos, era uma região muito importante para Jesus. De fato, Jesus nasce em Belém, lá na Judeia, mas ele não é criado lá. A Bíblia diz que ele é criado em Nazaré. Aqui a gente tem uma ampliaçãozinha de uma grande parte da Galileia, e a gente vê que Nazaré faz parte da Galileia. Jesus foi criado na Galileia. Quando começa o seu ministério, ele muda a base do seu ministério para outra cidade, Cafarnaum, que é essa cidade mais ao norte ali, no mar da Galileia, que era um grande lago de água doce, mas era chamado de mar também. Nesse mar aí, muita coisa aconteceu, irmão, que a gente lembra. Nesse mar aí é onde tem aquela pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. Nesse mar aí é onde Jesus anda sobre as águas, onde ele acalma a tempestade. Muita coisa acontece nessa região da Galileia. Jesus passa a maior parte do seu ministério nessa região. De fato, às vezes a gente tem a impressão que Jesus ele foi muitas e muitas vezes a Jerusalém, mas quando a gente vai estudar os evangelhos, a gente vê que Jesus só desceu a Jerusalém em épocas das festas. Mas a maioria do seu ministério, ele permaneceu na Galileia, principalmente em Cafarnaum, que é a cidade mais citada nos evangelhos depois de Jerusalém. É a cidade onde Jesus mais fez milagres, ou pelo menos é a cidade que tem mais milagres registrados nos evangelhos. É lá em Cafarnaum, que era a base do seu ministério. E Jesus ele chama a atenção aqui para essas 3 cidades que eram na costa do mar da Galileia. Corazim, está um pouco mais ao norte, afastada. Betsaida, que era a cidade da maioria dos discípulos, 5 deles eram daí de Betsaida: Pedro, Tiago, João, André e o outro, Filipe, era de Betsaida também. Todos os discípulos, irmãos, eram da região da Galileia. Sabe qual era o único discípulo que não era da Galileia? Judas. Não sei se por acaso, não sei se por coincidência, mas Judas era o único discípulo que não era da Galileia. Ele era da Judeia. A palavra, ou o que a gente entende que era o sobrenome dele, Iscariotes, na verdade, era uma expressão hebraica que dizia que ele era da cidade de Queiriotes, que era uma cidade ao sul de Jerusalém. Então, não sei se por coincidência ou não, Judas era o único da Judeia. Morava próximo a Jerusalém. A Galileia era uma região que era muito rural e muito dependente da agricultura e da pesca também, por causa do mar da Galileia. Já a Judeia não. A Judeia era centralizada nos eventos que aconteciam em Jerusalém, na parte política e religiosa de Israel. E havia uma certa disputa, uma certa divisão entre os judeus da Judeia e os judeus da Galileia. Samaria, que está no meio, você já sabe, judeu nenhum gostava de lá e nem gostava do povo que estava ali. Mas mesmo os judeus que moravam na Galileia e na Judeia, eles também não se davam bem. A Galileia era tido pelo pessoal da Judeia como um pessoal mais caipira, mais rústico. O sotaque deles era diferente, era mais rude, mais estranho. É tanto que quando estão lá, Jesus está preso e Pedro começa a falar, o pessoal identifica logo: olha, esse aí é da Galileia, andou com Jesus, olha o sotaque dele como é diferente. Pedro diz: eu? Nem conheço, não sei nem quem é. Você está me entendendo até aqui? Então, Jesus está falando de 3 cidades da Galileia, e ele cita aí Corazim e Betsaida, comparando essas cidades com Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas que estavam mais ao norte de Jerusalém, um pouquinho acima de onde o mapa não chega ali. Eram cidades de muitos gentios e eram tidas naquela época como centro de carnalidade mesmo pelos judeus. Tudo que não prestava acontecia naquelas cidades. A gente pode dizer que elas eram como se fosse a Sodoma e Gomorra daquela época. Eram cidades carregadas, meu irmão. Mas Jesus diz: olha, se os milagres que eu fiz em Corazim e Betsaida tivessem acontecido em Tiro e em Sidom, eles tinham se arrependido. E Jesus vai mais fundo ainda, irmãos, porque a gente tem Sodoma e Gomorra como cidades carregadas demais, né? Assim, pesadas.
E de fato elas foram. O Velho Testamento fala muito do tipo de coisa que acontecia naquela cidade. Hoje a gente tem até uma palavra para quando as coisas estão muito carregadas num lugar. A gente diz que está acontecendo uma sodomia num lugar, não é assim? Porque veio daquela cidade de Sodoma. Mas Jesus diz que se o que ele fez em Cafarnaum tivesse acontecido em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Isso chama muito a minha atenção, irmãos. Porque Jesus passou por algumas cidades e não foram cidades que ele passou rapidamente. Foram cidades onde ele passou grande parte do seu ministério. Daqueles 3 anos e meio. Investindo, pregando, ensinando, fazendo sinais ali. Ele passou por esses lugares. E ele diz que por mais que ele conseguiu fazer muitos sinais ali, as pessoas não tinham se arrependido. Elas viram a autoridade em Jesus, mas não reconheceram a autoridade de Jesus. Elas viram a autoridade de Jesus contra doenças, contra tempestades, ventos, multiplicação de pães, a gente vai ver. Viram tudo isso, mas não se submeteram à autoridade de Jesus. Você está me entendendo até aqui? Lá em João capítulo 6, eu citei isso rapidamente hoje de manhã, a gente não vai abrir para ganhar tempo, mas em João 6 fala da primeira multiplicação de pães. E essa multiplicação acontece justamente na Galileia, próximo às margens aí do Mar da Galileia, um pouquinho mais ao norte. Provavelmente foi lá em Betsaida, a cidade dos discípulos que eram pescadores. E aí Jesus ele faz uma grande multiplicação com 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E não foi um lanchinho só não, irmãos. Eles comeram que se fartaram a ponto de encherem vários cestos com aquilo que sobrou. Então teve comida para quem quisesse comer à vontade. Aí o que acontece? A noite vem, todo mundo vai descansar. Jesus instrui os discípulos a passar para outra margem. E eles vão para Cafarnaum, saem lá de Betsaida até Cafarnaum, pelo Mar da Galileia. Você lembra o que acontece? Foi nessa história que Jesus ele anda sobre as águas, mas eu quero destacar o que acontece quando eles chegam lá em Cafarnaum. Porque a Bíblia diz que Jesus chega lá e pouco tempo depois a multidão vem, procurando Jesus. E você podia estar pensando assim, que coisa maravilhosa. As pessoas estavam procurando Jesus. As pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas queriam ver o que Jesus estava fazendo, ouvir Jesus. Só que nesse capítulo de João 6, Jesus ele faz um dos discursos mais duros do Evangelho. Onde ele diz para eles, olha, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque estão querendo ouvir o que eu tenho para falar. Vocês estão aqui, parafraseando, porque comeram pão de graça ontem e estão querendo comer pão de graça hoje de novo. Amém? Vocês viram os sinais e estão querendo que eu repita. Aí Jesus olha para eles e diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, naquele momento a multidão ainda estava procurando um Messias que iria resolver os problemas de comida deles, que iria libertar eles dos romanos, mas Jesus estava tentando trazer para eles verdades superiores a essas. Uma autoridade, mostrar uma autoridade superior a essa. Amém? Amém, irmãos? Naquele momento a Bíblia diz que a maioria, grande parte daqueles discípulos abandonam ele. E ele vai para os 12 e pergunta, e vocês? Não vão querer ir com eles não? Mas Pedro diz, Senhor, para onde a gente vai? Se só você tem as palavras. Parece que aqueles 12 discípulos entenderam, irmãos, o que era de fato mais importante de buscar em Jesus. Os sinais são importantes, os milagres são importantes, mas a essência do que Jesus veio trazer para nós é a palavra. A palavra de vida. Só você tem as palavras de vida. Amém? É interessante pensar isso, irmãos, porque aquelas cidades, elas viram os milagres, mas não buscaram a palavra que Jesus tinha para dar.
não se submeteram à autoridade que ele tinha como a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. Você entende isso? Eu vou citar alguns textos para você, para estabelecer um fundamento. O pessoal vai me ajudar colocando aí no telão esses textos. Mas eu quero que você vá percebendo os fundamentos que vão ser lançados aqui, irmãos. Primeiro, a gente sabe que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Está bem resumido lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, que diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O universo foi criado pela palavra. A palavra de Deus criou tudo o que pode ser visível hoje. Amém? E o que foi visível, o que é visível foi criado pelo que não é visível, a palavra de Deus. Para testificar isso, a gente tem vários textos na Bíblia. Salmos, por exemplo, capítulo 33, versículo 6, diz que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. No versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus ordenou, Deus falou e as coisas simplesmente foram criadas. Do nada, do invisível, Ele fez o que é visível até hoje. Amém? Mas você sabe, irmãos, que João diz que essa palavra que estava com Deus desde o princípio, foi ela que veio e se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, a palavra que criou todas as coisas. E de fato, as cartas falam muito sobre isso. Lá em 2 Pedro 3,5 diz que acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A palavra criou todas as coisas, a terra, os céus. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, pelo verbo, pela palavra. Todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:2 diz que nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Através da palavra de Jesus, Deus fez o universo. 1 Coríntios 8, versículo 6, para encerrar essa parte, diz que: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Amém? Através da palavra, através de Jesus, tudo foi criado, inclusive eu e você. Você entende até aqui? Glória a Deus. Aí vamos avançar, irmãos, a segunda parte que eu quero chegar para você. Deus criou todas as coisas com a palavra. Só que no momento que Ele faz isso, irmãos, Ele estabelece um princípio maravilhoso. Porque a gente vê que tudo que foi criado pela palavra continua obedecendo a mesma palavra. Tudo que foi criado pela palavra obedece a palavra. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 1, o tempo todo Deus falando com as coisas que Ele tinha criado, falando com a terra, falando com a água, estabelecendo os limites de cada coisa. Lá em Salmos capítulo 104, por exemplo, no versículo 7, diz assim: por tua ordem as águas fugiram, ao som do teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Amém? Então a gente vê Deus dando ordem a quem? A terra, a água, aos montes, aos vales. Tudo que foi criado pela palavra, num segundo momento, agora está obedecendo a palavra de Deus.
Mas irmãos, não é só Deus que tem essa capacidade. Essa mesma capacidade Ele também deixa disponibilizada ao homem, quando Ele dá essa autoridade. E a gente vê isso desde o Velho Testamento. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, você conhece esse texto? Elias deu uma ordem e a chuva parou por vários anos. Parou de chover. Elias falou com quem? Com o pessoal da meteorologia? Não, irmãos. Elias falou com a natureza, que foi criada pela palavra, mas agora continuava a obedecer a palavra. Lá em 1 Reis 17:1, ele diz assim, falando para Acabe, ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Oh, glória a Deus. Elias parece que entendeu o poder e a autoridade que a palavra de Deus tem sobre aquilo que foi criado pela palavra. Não só Elias. Lá em Josué capítulo 10 tem um texto muito interessante também. Josué 10, no versículo 2, o pessoal vai colocar aí, acompanha comigo. Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Olha isso, irmãos. Josué falou com o sol e com a lua. E para nossa surpresa, sabe o que aconteceu? Versículo 13 diz que o sol obedeceu, ele se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Aleluia. Josué entendeu a autoridade que a palavra tinha sobre as coisas que a própria palavra criou. A gente não vê, irmãos, Josué falando com Deus, pedindo a Deus. Ele entendeu a autoridade que ele tinha e ele fala diretamente com o sol. Ele fala diretamente com a lua. Elias chega a dizer: só vai chover quando eu disser. Aleluia. Você entende até aqui? Mas isso não está só no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio para ratificar essas coisas, para confirmar essa autoridade, irmãos. Lá em Mateus 8, no versículo 26, que é quando Jesus está com os discípulos naquela tempestade, Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não era só a chuva, não era só o sol, não era só a lua. Jesus agora estava mostrando que os ventos, o mar, obedecem à palavra, porque eles foram criados pela palavra. Lá em Marcos 11 tem um texto que a gente conhece muito bem. A Bíblia diz que Jesus passa, vê uma figueira ao longe, estava com fome e vai procurar frutos na figueira. E aí quando ele chega lá, ele não encontra o fruto. E aí ele olha para aquela figueira e diz: que ninguém mais coma fruto de você. E quando eles passam no outro dia pela manhã, o que acontece? Os discípulos percebem, irmãos, que a figueira tinha secado desde a raiz. Jesus estava falando agora com uma árvore que foi criada pela palavra. Mas se foi criada pela palavra, obedece à palavra. E lá em Marcos 11, no versículo 21, Pedro diz: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se. Ei, Jesus está mandando falar com o monte agora. Já não bastasse, irmãos, falar com o sol, com a lua, com a chuva, com o vento, com o mar, com a árvore. Jesus manda falar com o monte.
Porque tudo que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra. Se você disser a esse monte, ergue-te, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Jesus está confirmando a autoridade que nós temos sobre as coisas que foram criadas. Diga, eu tenho autoridade sobre tudo que foi criado. Montes naquela época, irmãos, a gente precisa entender no contexto que eles viviam também, porque aquelas pessoas não tinham carro, não tinham avião, eles viajavam a pé ou de cavalo, de jumento, de camelo. E quando eles estavam numa rota e havia um monte grande de frente a eles, eles iam perder muitas horas, talvez dias, contornando aquele monte para poder chegar no destino que eles estavam indo. O monte era um grande obstáculo que era colocado diante das pessoas. Mas Jesus disse, se você falar com ele, ele vai ter que criar a perna e sair do lugar. Ele fala algo muito parecido lá em Lucas 17, quando ele fala sobre uma amoreira. No versículo 6 ele diz, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Obedeceria. Se falar com o monte, ele tem que obedecer. Se falar com o sol, ele tem que obedecer. Se falar com a lua, vai ter que obedecer. Com o vento, com o mar, com a chuva. Tudo que foi criado pela palavra obedece à palavra de Deus. Você entende esse princípio, irmãos? Agora deixa eu te lembrar algo. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A Bíblia é muito clara, irmãos, quando ela diz que esse nosso corpo nada mais é do que também parte dessa criação. Parte de tudo que foi criado é o nosso corpo. Veio do pó dessa terra. De fato, a palavra hebraica para terra é Adama, muito parecida com a palavra hebraica para homem, que é Adão. Para lembrar, o homem veio da terra. Em Gênesis 3,19 diz a mesma coisa. Quando estava falando a maldição para o homem, Deus diz, dela você foi formado. No versículo 23 ele diz, para cultivar a terra da qual você havia sido tomado. A Bíblia é muito enfática, queridos, quando diz que esse nosso corpo foi formado do pó dessa terra, dessa criação. Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 6, que Jesus criou todas as coisas, inclusive a nós também. Agora eu quero te lembrar uma coisa. Tudo que foi criado pela palavra se prostra, obedece à palavra. Inclusive o teu corpo. Tudo que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra, mesmo quando não está funcionando como deveria funcionar. Não foi assim com aqueles ventos e aquela tempestade. Jesus estava num barco que estava a ponto de afundar, de matar todo mundo. O vento que foi criado por Deus, as ondas, os mares que foram criados por Deus naquele momento, estava sendo um obstáculo para Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, ele sabe da autoridade que ele tem. E ele fala com o vento, ele fala com os mares, e eles se acalmam, mudam de comportamento e obedecem ao que Jesus falou. Mesmo contra a natureza, porque eu não sei se você sabe, monte não costuma voar. Árvore não costuma sair andando por aí. Mas se for necessário mudar o instinto natural para obedecer a palavra, vai ter que mudar. Porque tudo que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra de Deus. Você pode abrir comigo lá em Mateus capítulo 12. Mateus 12, Jesus demonstra um pouco da autoridade que ele tem. O pessoal do telão vai correr atrás de mim, esse texto não estava no esboço não, tá bom? Mateus 12, 22.
Acompanha comigo, Mateus 12, 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Coisa interessante, sabe onde é que está acontecendo isso aqui? Na Galileia, próximo a Cafarnaum. Naquele lugar onde Jesus tinha operado muitos milagres. E aí eles trazem um homem cego e mudo e endemoniado. Jesus cura o homem e ainda tirou os demônios dele. Só que o que acontece? Versículo 23. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este por acaso o filho de Davi? Então veja, irmãos, que as pessoas, elas viram a autoridade que Jesus teve contra aquele demônio, contra aquela doença, contra aquela cegueira, aquele homem mudo, cura aquele homem. E começam a perguntar: será que é ele, o descendente de Davi, que foi prometido no Velho Testamento, o Messias? Mas aí os fariseus, versículo 24, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Olha só o que está acontecendo aí. Jesus cura aquele homem cego e mudo, expulsa o demônio dele, e as pessoas começam a se admirar com a autoridade que Jesus tinha naquele caso. Porque Jesus demonstra uma autoridade, irmãos, contra os demônios e contra a doença no corpo daquela pessoa. Jesus estabelece uma mudança completa naquele momento. E as pessoas ficam: só quem pode ter poder para isso deve ser o descendente de Davi que foi prometido, o Messias, o Filho de Deus. Mas os fariseus dizem: não, vocês não estão entendendo não. Ele consegue ter essa autoridade porque ele tem um demônio maior dentro dele. E o demônio maior, que é de uma patente maior, está mandando da patente menor. Aí Jesus para conversar com eles, irmãos, e se admira. Se eu fosse Jesus, eu ficava admirado com a besteira e a criatividade deles, né? Jesus disse: que conversa é essa, rapaz? Uma casa, um reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. Se Satanás está expulsando Satanás, o reino dele não vai durar muito tempo. Porque Jesus sabia, irmãos, que estando aqui na terra, ele estava no reino do diabo. Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, que o mundo jaz do maligno. Ele é o governante dessa terra, mas diga: por enquanto. Só que é interessante o que Jesus fala no versículo 29. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse esse versículo 29 na NVT. Olha o que ele diz na NVT, irmãos. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu sei que Jesus está usando uma expressão aí, falando de um saqueador, mas ele está comparando esse saqueador a ele mesmo, irmãos. Ele está dizendo: olha, só quem pode entrar na casa do valente e fazer o que quer é alguém que é mais forte do que o dono da casa. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo. Vocês acham que a autoridade que eu tenho é porque Satanás está dividido contra ele mesmo. Não, a autoridade que eu tenho é porque chegou na casa do valente alguém que é mais forte do que ele. Alguém que tem mais poder e autoridade sobre ele, sobre os demônios, inclusive sobre as coisas criadas que estão debaixo da autoridade do diabo ainda. Mas a autoridade dele não é maior do que a autoridade da palavra que criou todas essas coisas.
Porque o que foi criado pela palavra continua a obedecer à palavra. Lá em Mateus capítulo 8, irmãos, você pode abrir lá para a gente encerrar. Em Mateus capítulo 8, Jesus também em Cafarnaum, na Galileia. O versículo 1 diz que quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: eu quero, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Eu aconselho você, irmãos, a ler esse capítulo 8 de Mateus todinho na sua casa depois. Você vai ver tantas demonstrações e sinais que Jesus fez em Cafarnaum. Milagres, mas atestando a autoridade da palavra que ele tinha. Primeiro ele chega para aquele leproso. O leproso diz: eu sei que você pode, eu só não sei se você quer. Ele diz: olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero e eu posso. Fique limpo. Jesus ordenou para o corpo daquele homem: fique limpo. Na sequência desse texto, a gente tem a história do servo do centurião. Eu gosto como esse texto está escrito lá em Lucas capítulo 7, porque traz mais detalhes para a gente lá. Lá em Lucas 7, Jesus é chamado porque um centurião estava com um servo doente. E as pessoas pedem que ele fosse até a casa do centurião para curar aquele servo. Jesus concorda e vai. Só que no meio do caminho, Jesus recebe alguns servos daquele centurião, dizendo para ele: Senhor, eu não sou digno que você venha na minha casa. Só que eu sou um homem sujeito à autoridade que tenho autoridade também. Eu entendo sobre essa coisa de autoridade. Eu entendo sobre essa coisa de dar ordem, de dar comandos. E eu sei que se você apenas der uma ordem, o meu servo vai ser curado. Aquele homem entendia, irmãos, da autoridade que existe na palavra de Deus. Na palavra de ordenar aquilo que foi criado pela palavra. A ponto de deixar Jesus impressionado. A Bíblia diz que Jesus disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. Amém? Na sequência, aqui em Mateus 8, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro. Glória a Deus. Tem gente que não chamaria Jesus para curar sua sogra. Aí está errado, viu, irmão? Faça isso não. Mas eu quero que você veja o que está em Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra, diga, apenas com a palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu gosto como a Revista Atualizada fala esse versículo 16. Ela diz assim: meramente com a palavra. Jesus meramente, como se fosse uma coisa muito simples, muito fácil, muito ordinária, comum, meramente com a palavra, apenas falando, dando ordens, dando instruções, Jesus expulsou todos os demônios e curou todos os enfermos que chegaram até ele naquele dia. Amém? Amém, irmãos? Depois disso, Jesus acalma aquela tempestade, mostrando que ele tinha autoridade também sobre os ventos e o mar. Ele atravessa e vai para Gadara, que ficava do outro lado do mar, encontra demônios ali, exerce autoridade sobre esses demônios também. E aí ele volta para Cafarnaum. E estando em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele está pregando numa casa. Daqui a pouco o pessoal abre o telhado e desce um paralítico ali. Jesus olha para aquele homem e a Bíblia diz que, vendo-lhes a fé, ele olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Só que
tinha os fariseus ali que estavam desconfiados de Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar escandalizados, perguntando: quem é esse que acha que tem autoridade para perdoar pecado? Mas a Bíblia diz que Jesus conhecia os pensamentos deles, e porque conhecia os pensamentos deles, disse para eles: o que é mais fácil? Você pode perguntar para o seu irmão aí, diga para ele: o que é mais fácil? Jesus disse: o que é mais fácil? É dizer para alguém: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para alguém: levanta-te, toma o teu leito e anda? Irmãos, eu vou te dizer, eu acredito que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ver pecado sendo perdoado. Ninguém ia conseguir atestar de que, de fato, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, porque não seria visível isso. Aí Jesus olha para aqueles fariseus incrédulos e diz para eles: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Paralítico, se levante, pegue o teu leito e anda. Jesus estava dizendo: eu vou te mostrar a autoridade natural que eu tenho, para te mostrar também a autoridade espiritual que está sobre mim. Amém. Sabe qual é a notícia boa, irmãos? É que toda essa autoridade foi deixada comigo e com você. Lá em Lucas capítulo 10, no versículo 19, ele diz: eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. A autoridade sobre todo o poder do inimigo. No capítulo anterior, Lucas capítulo 9, versículo 1, diz que Jesus, tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Autoridade, diga autoridade. Sabe, irmãos, o problema daquelas cidades na Galileia é que elas viram a autoridade, mas não se submeteram à autoridade. Elas viram os milagres, mas não se submeteram à palavra que estava sendo ensinada e que operava aqueles milagres. Existe uma autoridade disponível para mim e para você. Tudo que foi criado, tudo que é visível, que foi criado pela palavra, se submete, precisa responder à autoridade que está na nossa vida. Inclusive o meu e o seu corpo. Quando a gente fala com o nosso corpo, irmãos, ele precisa obedecer. Quando você ordena de acordo com a autoridade que Jesus te deu sobre o seu corpo, mesmo que ele esteja funcionando de forma contrária ao que deveria, mesmo que ele esteja como aquela tempestade, tentando trazer morte, ele precisa se ajustar. Porque o que foi criado pela palavra, obedece à palavra, se submete à palavra. Irmãos, a gente precisa ter ousadia com isso. A gente precisa deixar essas verdades entrar no nosso coração e nos levantar com intrepidez todos os dias. Não deixar com que nada venha contra o nosso corpo que esteja contrário à palavra de Deus. Se o nosso corpo está contrário à palavra de Deus, a gente precisa tomar autoridade contra ele. Autoridade sobre ele, dizer: se ajuste, fique saudável, seja restaurado, porque Jesus conquistou isso para mim e para você. Você está me entendendo, irmãos? Sabe, eu tenho ficado cada vez mais ousado com os pedidos de oração que estão chegando aqui para nós. Eu não conheço, às vezes, na maioria das vezes, eu não conheço a pessoa, não sei direito onde ela está. Às vezes o pessoal diz que está no hospital, está num leito de enfermidade. Eu só sei de uma coisa: o corpo delas foi criado pela palavra e precisa se submeter a essa mesma palavra. Acontece e funciona para o seu corpo também. Estamos falando sobre cura nesse mês. E cura, irmãos, é entender a autoridade que Jesus nos deu. É entender que por mais que o diabo esteja tentando danificar essa criação, seja as coisas que estamos vendo, ou até mesmo o nosso próprio corpo, está aqui quem é mais forte do que esse valente.
Está aqui na casa dele quem tem mais poder do que ele. Eu estou falando de você. Porque Jesus não está mais aqui, ele foi para o céu. Quem ficou aqui foi o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem uma autoridade enorme sobre a sua vida. Você crê nisso? Quer você sinta isso ou não, irmãos? Você não precisa sentir uma tremedeira no corpo, um arrepio. Isso não é autoridade, isso não é poder. Uma autoridade natural, ela não precisa se arrepiar para dar ordem. Ela simplesmente entende o poder que está por trás dela. Tem um poder, não é por trás não, é por dentro de você. Amém. Você crê nisso? Tem um poder, irmãos, para mudar circunstâncias, para mudar diagnósticos, para criar o que não foi criado ainda, para substituir órgãos com defeito. Tem poder para isso, tem autoridade para isso. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos, e eu creio que nós vamos ver essas coisas acontecendo cada vez mais. Não é porque a gente precisa ver para crer, não. É porque existem pessoas necessitadas dessas coisas e a gente vai agir à altura da palavra de Deus para socorrer essas pessoas. Amém? Porque a gente não é como Cafarnaum, como Betsaida, como Corazim, que mesmo vendo os milagres, a gente não está submisso à autoridade da palavra. Irmãos, primeiro é a palavra da nossa vida. E porque a palavra está em primeiro lugar, a autoridade da palavra vai funcionar através de nós. Vai funcionar na tua casa, vai funcionar no seu próprio corpo, vai funcionar no teu trabalho, vai funcionar onde você andar. Porque onde você chegar, chegou alguém que é mais forte do que o valente que está nessa terra. Aleluia. Se tem alguém que está com alguma enfermidade, precisando de cura aqui essa noite, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você que precisa de oração por cura, está com alguma dor ou alguma enfermidade, fica de pé no seu lugar. Tem algumas pessoas em pé. Agora, irmãos, não fica procurando doença não. Você sabe que é com você que eu estou falando. Fica em pé logo, não fica na dúvida, não deixa para se levantar depois. Se você está entendendo o que essa palavra fala, toma um passo de fé e fica em pé agora. Dá uma olhada ao redor de você, vê se tem alguém em pé aí. Se tiver alguém em pé próximo a você, por favor, vai lá. Estende a mão sobre essa pessoa. Nós vamos praticar essa palavra que a gente aprendeu agora. Irmãos, nós não vamos pedir a Deus. Não porque a gente está dando ordem a Deus, é porque a gente não pede a Deus o que Ele já deu. A gente não vai ficar repetindo aquilo que a palavra diz que já é nosso. Jesus já curou, Ele já deu essa autoridade. Eu quero que você que está impondo as mãos sobre essas pessoas agora, ordene ao corpo delas, seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um comando, dê uma instrução, dê uma ordem, seja curado, em nome de Jesus. Da autoridade do nome de Jesus, da palavra que se fez carne, nós ordenamos agora, corpo de cada um desses irmãos, seja saudável, fique saudável agora, seja restaurado, cada órgão que não está funcionando corretamente, cada célula que está contrária à sua criação natural, seja restaurada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hormônios, voltem ao normal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra. Você pode dizer isso comigo? Diga: o que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra. Diga de novo: o que foi criado pela palavra precisa obedecer à palavra.
Não é a minha e a sua palavra apenas, irmãos. É a palavra de Deus saindo através da nossa boca. Amém? Aleluia. Pratique isso que você ouviu essa noite. Quem você encontrar essa semana com alguma enfermidade, tenha certeza, você tem autoridade sobre aquele corpo. Exerça essa autoridade. Exerça essa autoridade. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer mais um convite para você que está aqui essa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia ensina, queridos, que nós precisamos crer no nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou por nós, mas também precisamos confessar publicamente com a nossa boca de que Ele é o nosso Senhor. E eu quero fazer um convite para você que já entende dentro de você que Jesus veio, enviado por Deus, morreu a morte que estava preparada a você por causa dos seus pecados, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você entende isso e quer reconhecer e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, para que você tenha vida eterna, para que você, mesmo depois da morte, você não fique separado de Deus. Se você quer garantia da salvação essa noite, fazendo esse simples compromisso, não comigo, não com a igreja, com Ele. Se você quer fazer isso essa noite, levanta a tua mão onde você está. Onde está você que vai entregar a sua vida para Jesus hoje? Que vai confessar Jesus como teu Senhor e Salvador? Estou vendo algumas mãos levantadas ali. Quem mais? Quem vai fazer essa confissão essa noite, junto com aquele irmão? Você que vai marcar essa noite como a noite da sua salvação. Onde está você? Levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você essa noite. Eu queria pedir a você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Enquanto ele vem, o convite continua aberto. Mais baixinho. Enquanto ele vem, o convite continua aberto. Vem, acompanha ele aqui. Eu quero orar pela sua vida também. Você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida hoje, ou ainda você que já fez isso um dia, mas andava afastado dos caminhos do Senhor. Essa é uma noite de reconciliação para a sua vida. Essa é uma noite de voltar para os caminhos do Pai, para a casa do Pai. Se eu estou falando com você, vem aqui na frente agora. Se levante. Dê um passo de fé. Dê um passo de ousadia. Aleluia. Venha, venha, venha. O Senhor está te chamando essa noite. Venha. Entregue a sua vida a Ele. Consagre novamente a sua vida a Ele. Pergunta para quem está do seu lado: Jesus é o Senhor da sua vida? Se você viu alguma dúvida nessa pessoa, irmãos, pergunta se ela está querendo vir aqui na frente. Vou fazer pela última vez o convite. Levanta a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Onde está você que vai entregar a sua vida a Jesus hoje? Que vai se reconciliar com Ele hoje? Aleluia. Graças a Deus. Se você quiser, você pode nos procurar também no final do culto. Amém? Mas eu quero que você estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra funcionando na vida desses dois irmãos. Obrigado porque a partir de hoje, Pai, a sua história não será levada em conta, o seu pecado não será levado em conta, porque o preço que você pagou por eles vai remi-los de todo pecado, purificá-los de toda injustiça, e a partir de hoje eles podem ser conhecidos como filhos de Deus. Nós recebemos eles, Pai, como parte da família de Jesus, como parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pedir a vocês que
seguissem aquelas duas pessoas, são nossos conselheiros. Eles vão orar com vocês, falar um pouquinho sobre essa decisão que vocês tomaram. Não vai levar muito tempo não, tá bom? Aleluia! Se você está aqui e ainda não foi batizado,